Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! O Endrick, por Quem é o exemplo, o Palmeiras fez segundo 10 gols. Botafogo. O Davidson fez 12. Sim. Então, assim, é um jogador assim que eu acho que a gente... Marcos Leonardo fez 13. Por exemplo, tava na reserva agora Tava no na Santos, reserva na reta agora. final, tá na reserva, Ó. porque não marca 6 gols. O que é isso? 6 jogos. Estamos de olho. Leonardo? Nossa, seria uma ótima. Pô, mas É. aí vai deixar de relacionar o Gabigol daqui a pouco. Sabe, né? O Gabigol vai ir pro banco, Fica com uma figura... Vai que o Al-Saad oferece uma fortuna pelo Gabi aí. o Pô, Gabigol que fica isso. com uma figura... É ídolo, Ali, né? ali. Emblemático. Pedestal. Vai lá, comparece a Maracanã. Meu Gabi preferido. Chora nas homenagens. Deixa ele lá. Fica lá, circulando. Deixa eu chorar. É verdade. Se traz o centroavante novo agora, ia ficar... Pô, vai. alguém tem que sair, cara. Se vier um Marcos Leonardo, Pedro... Que eu acho mais... Mas esse é um problema. Eu acho um jogadoraço, meu irmão. Nossa senhora. Eu acho que o Tite já deve estar passando um dobrado pra sustentar o ambiente ali do Gabigol. Mas Gabigol acho que nem essa entra reta mais. final não tem o que fazer. O Pedro melhorou, subiu, ele tá ali. Ele nem entra, tá ligado? É, Não. então. Acho que Não. até... Eu ainda falei Mas- isso ontem. Acho que... Isso aí não é simples, não, Guilherme. Não é Vamos simples, botar, não. acho que chega... Segundo maior jogador da história do clube. Sim. Eu acho que tem um pouco de preservação também, sabe? Não, Nesse Não momento. acho, não. Eu não Nesse sei se o momento. Tite- Tem muito preser- de futebol. Acho que Não nesse joga. momento. Nesse momento e acho que tem muito de relação. Acho que o Tite tá magoado desde a... Acho que não. Acho que não. Mas só... que não. pra Futebol Ele mim, não mesmo. entrega mesmo, ele não Acho tá que às vezes entregando. Eu não futebol sei se a mesmo. relação deles assim, acho que se respeitam, claro, mas... Pô, se gostam. Não, por exemplo, Não precisa se o gostar, Tite não tá colocando... É jogador de confiança. Não, acho que o Tite não tá colocando por colocar. Assim, ele tá colocando quando ele acha que é necessário. Exatamente. Entrou contra o Galo, não entrou contra o Bragantino. Cara, mas que é Ah, só... não, o Bragantino não. O... Mas não são- entrou ontem. Mas Foi são atrás. realidades. Isso é um desafio pro ano que vem. Claro que é. O que vai acontecer? Até Ele vai porque- ficar nessa... Até porque é um Mas, desafio pra nesse- ele de nesse- jogar bola. Também. Vai ficar mais um ano assim. Cara, aí Pode ficar. A Não, aí única, esquece, a única né? vez que não teve intriga ou especulação disso foi quando o Dorival colocou os dois e deu muito certo. Foi a única Porque vez. sempre, pô, o Gabigol tá no banco, aí ele vai e fala... Pedro já teve um fio na o navalha Pedro- pra sair. E justiça seja várias feita, vezes. quando o Gabigol jogou com o Pedro, ajudou muito o Pô, Pedro. muito, Se dedicou. muito. Mas então- Era o escudeiro do Pedro. Chegou ali. no final dessa dupla, o Gabigol já achou que falando já que, fez muito, queria né? o É. lugar dele de volta. Sim, Então, assim, sim. se o Gabigol aceitasse, acho que, pô, o Pedro Não, e o Gabigol essa juntos, rivalidade existe dentro do Flamengo. Isso é é fato. É uma informação vaga, há né? muito É uma tempo. vaga, é. Por muito tempo. tempo houve tentativa de arrefecer e tal, o clima, mas assim, existe. São dois jogadores com estilo de vida completamente diferentes, forma de pensar completamente diferente, em campo completamente diferentes também. Um tem um estilo de jogo, outro tem outro oposto. E disputam a mesma vaga. E assim, E assim, óbvio que quando o Pedro chegou, e quem pediu a contratação do Pedro foi o Jesus, havia uma expectativa. O Jesus, eu lembro até disso, quando o Pedro foi contratado. O Jesus no Benfica, ele tinha um esquema com 2 jogadores com essas características. Pode ser que ele pensava na construção do time com os 2, acredito eu. E mais o único treinador que pensou na construção de time com os 2 pós-Jorge Jesus foi o Dorival. Sim. Só. Nenhum Com outro a treinador. ausência do Bruno E Henrique. tá cogitou, clara a questão tática do Tite. O Tite não vai usar os 2. Não vai. É, não Só joga, se não o Gabi- vai. Só em não ocasião. vai. se fosse o Gabigol de uns anos atrás, começou como ponta direita, mas o físico do Gabigol já Ele não, não vai já não recompor. dá. Não. Igual E você o vê o Malu- Luiz Luiz Araújo, Araújo, pô, a exatamente. gente fala que... O Tite não usa dupla de ataque. É Tá claro que ele difícil. usa 2 jogadores rápidos pela ponta Sim. e um Não, centralizado. e- É isso. e- Mas e aí ele a usou gente- dupla e de a gente ataque tem nos que- últimos 3 jogos, com o Bruno E a gente Henrique. tem que Momentos do lembrar... jogo. Não, não. Momentos de jogo. Não, contra o Atlético Mineiro, ele começa o Bruno Henrique como segundo atacante. Pela direita, vai como segundo atacante. Não tava fazendo a mesma função. Não é a mesma função. Não tava fazendo É a mais mesma uma função. questão de Era o cara pra Não jogar, tava- jogar na ponta. Não tava né? fazendo a mesma função do Luiz Araújo. Eu acho que tem algumas situações que E a não gente deu tem que- certo. Não deu certo. O time não ficava espaçado. Não, até com porque, o Bruno. até porque a característica do Bruno Henrique não é essa, principalmente pela direita. O time do Tite é o time que eu emplacou acho as que- 7 cara, vitórias. Eu acho que, com 2 caras acho que rápidos pelo acima de lado. tudo, a gente É tem isso, que. é isso. A gente tem que Um Pulgar, Arrascaeta, Acho dois que acima de tem que tudo a gente tem que analisar. começar a naturalizar essa disputa Sim. no Quem elenco. tiver melhor vai jogar. No tem elenco que mais ser caro da isso. Eu América acho que o do Tite é Sul. isso. Quem tiver melhor vai Não jogar. vai, mas- tipo assim, não vai deixar de ter 2 jogadores de alto nível, porque eles Não, podem isso eu se sou bicar contra, algum. isso eu sou Eles contra. podem se bicar em algum momento. Lá Dane-se fora eles vão se pode, bicar que em não algum pode momento. o quê? Eu acho que sim, mas se a gente pega e analisa o Tite na seleção, tem 2 jogadores ali que, pra mim, claro, o Tite dá pra ver que não existe isso de cadeira cativa, É. mas tem uma preferência muito grande, que é o Pedro, que ele levou pra Copa do Mundo.
Bateu pênalti na decisão Bateu que a gente pênalti caiu. nas quartas. Entrou pra isso. E tá fazendo por onde, né? Sim. Se ele tivesse apostado no Pedro, Pedro não entregasse, o Pedro ia ter que tentar outra coisa. E tem um outro que muita gente não lembra. O Cebolinha deu a Copa América pro Tite. O Cebolinha Sim. foi artilheiro da Copa América E vê como é que 2019, cresceu na mão jogando dele. pra caramba. Então, assim, claro, o Tite tem muita questão da justiça e tal. Concordo muito nesse sentido. Mas já parte com a preferência de quem ajudou ele, pô. E não Isso tá é errado. normal. E é normal. Eu acho que não Isso é só o que porque acontece. ajudou. Ele parte do princípio do esquema que o Tite hoje se sente mais confortável em jogar. Sim, mas sim. tem jogador de E aí- confiança. Jogador de confiança. então, Porque quando o dentro do Tite elenco do chega, Flamengo, esses o caras- Cebolinha tá na baixa. Quem Isso. resgata é o Tite. É. Porque se fosse chegar assim, quem que tá jogando bem aqui? O Cebolinha não começaria jogando. Mas o Tite vai, lembra... E o Tite resgata o tem a jogador. memória Cebolinha deu do que sorte fez com porque ele. Exato. o Bruno Henrique começou a cair de produção ali naquela chegada. Fez um jogo bom, depois fez um muito ruim. Mas e aí entrou o Cebolinha acho bem que- e ficou. Se eu o acho Felipe que Luiz tem tivesse contratar. condição física, fosse mais novo, começaria como titular. Eu acho que tem mais, Certeza. eu acho que vai mais pela qualidade técnica, porque, por exemplo, nesse elenco tem outros jogadores também que foram importantes pro ciclo do Tite, como Everton Ribeiro, que não é utilizado. E às vezes nem entra. E o Tite fez algo interessante com o Everton Ribeiro. Ele me parece que ele quer que ele continue no grupo. Mas ele é nada de como era antes. Mas o ele Everton- e Arrascaeta. Você é reserva do Arrascaeta. Mas eu acho que o Everton já é uma questão mais de idade. Sim, sim. Então, acho mas, que aí- mas a questão da idade. Não passa pela questão do Não, Gabigol. A questão da idade tá aliada ao comportamento técnico de cada um. O Gabigol, por exemplo, se o Gabigol estivesse jogando hoje, se ele estivesse jogando hoje, no nível técnico, que ele tava não em 2019 com o Dorival, ele não poderia ser titular do Flamengo? Não sei. Eu só tenho dificuldade de enxergar pra onde. mim, pra mim... Porque Não, jogaria junto com o Pedro? Não, jogando junto com o Pedro. Então, eu não sei Então, porque eu- ele ia jogar. momento nenhum. Ele ia ter jogos pra fazer. Ele ia ter que ficar, provar que pode ficar ou não. Eu não sei se nessa recomposição. Se ele não Se botar ele ia o conseguir Pedro, ficar. se ele não botar o Pedro no banco pra ser reserva dele, o Gabigol vai ser um jogador de segundo tempo. Eu acho que hoje o Gabigol tem que melhorar pra barrar o Pedro. Sim. E eu não Como sei se centroavante. o Gabigol, como jogador de segundo tempo, no Flamengo, isso ele vai. Eu não sei nem se ele vai de gostar boa. disso. Ele tem que. O Gabigol, ele precisa repensar a carreira dele. Isso é Sim. ponto. Eu vi o gol do Paulinho contra aquele Flamengo. jogo. Não. O Flamengo não, o último agora. Contra o São Paulo. São Paulo, né? Pô, Tava no jogo, no finalzinho. Meu irmão, quando o Paulinho faz o gol, e já era final do jogo, tira a camisa, tu vê que o Paulinho tá no auge físico dele, E veio absurdo. crescendo até ele O explodir. Gabigol tem que olhar aquilo e você, meu irmão, você tem que acordar e se cuidar e jogar bola, irmão. Porque assim, fisicamente, o jogador tem que estar apto. O corpo dele é a arma dele, irmão. Numa Se ele tiver ali numa escala maior, abaixo- tecnicamente, é o que eu sempre falei do Neymar, cara. É. Todo o talento do mundo, mas Se tiver tira a dentro- camisa, ele e o Mbappé ali, você vê que, pô, tem uma diferença ali de treino. E o Gabigol é muito isso. Não basta ser magro, o cara tem que estar atlético. Tem que estar irmão. atlético. Pô, E assim, explosão. e se for parar pra, pelo menos a minha opinião, entre Gabigol e Pedro no auge físico, eu sou Gabigol. Eu também sou Gabigol. Você tá maluco? Como Assim, centroavante, o eu sou flamenguista Gabigol. tem que ser Gabigol. É. Por tudo que... O Gabigol Pô. 19 e o Pedro de 21, 22, né? Que foi o Pedro artilheiro. Eu prefiro o Gabigol. Pedro, Certeza. foda. Até em números, acho que o Pedro até superou. Aí, decisão. Mas eu e- prefiro o Gabigol. Agora, se ele não entregar aquilo lá, ele vai Com ser certeza. igual o Pedro. Ah, né? Apesar de que o Pedro tem varias que o Gabigol não tem. Não, Sim. o Temos de Pedro saber é um fazer centroavante. gol. O Gabigol É. não é um centroavante, né? Sim. Ele Eles são muito ali diferentes, com- cara. É São assim. muito. É porque pro Gabigol... Agora o assim, Gabi se movimenta mais do que o Pedro. não dá pra você tirar da história o que o Gabigol fez. Os dois gols contra o River, mano. E o gol, também e o ainda tem gol do Não, Atlético não é só Paranaense. isso. Pô, Eu E acho assim, que o título, é de, isso o título de demais. 20 também é dele também. E o Gabigol São tem... 9 gols na reta final. O Gabigol tem uma parada, cara, que não dá pra gente medir em número nem nada, que é estrela. Mano. Sim, o Gabigol, é isso. ele tem a parada de ser aquele cara irreverente, de fazer o gol, aquela parada de E falar vai e fazer fazer. o gol decisivo. Falar e fazer. O gol que vai decidir a parada como parece que tá tudo arrasado é dele. É dele, cara. Então, Vinícius Pradella falou aqui que o Gabigol tem que entrar no projeto do Cariani lá. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!